Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã deste domingo, já estamos aqui trazendo as últimas notícias do Flamengo para vocês. Você que tá aí tomando seu café da manhã, talvez se preparando para ir trabalhar, vamos juntos aqui nesse domingo analisar as últimas notícias do Flamengo. Tem muita coisa aqui pra gente analisar. A contratação do jogador De La Cruz está iminente. Qualquer momento o Flamengo pode anunciar o jogador. A qualquer momento. A contratação do jogador Léo Ortiz está bem encaminhada, quer dizer, o Flamengo está agitando o mercado da bola. Vamos analisar também sobre a situação do Gustavo Scarpa, que o Flamengo está monitorando o jogador, quer dizer, o Flamengo está se movimentando no mercado, é o último ano do mandato do Landim, precisa fazer um trabalho bem feito para poder continuar, podemos dizer assim, no comando. Vamos analisar então tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo, em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vamos então analisar os comentários do programa da ESPN Brasil. Tem o Vene Casagrande e tem o João Guilherme falando sobre De La Cruz. Vamos fazer o seguinte, olha só, De La Cruz chegando no Flamengo. Quem sai pro De La Cruz assumir a titularidade, hein? Vamos analisar então o que a imprensa falou? Vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Vamos então na manhã desse domingo analisar as últimas notícias do Flamengo. Galera, eu tô pensando o seguinte, hein? O De La Cruz, ele ainda não foi anunciado pelo Flamengo, mas tudo caminha para que ele seja jogador do Flamengo. Tanto ele como o Léo Ortiz, né? As negociações estão avançadas. Os jogadores querem participar, né? Então, mas aí, galera, é o seguinte. O Léo Ortiz vem e o De La Cruz vem também. Os dois querem, as negociações estão adiantadas. E aí? O Léo Ortiz, eu acho que não tem muito problema, não. Ele deve se tornar titular do time do Flamengo. E ele vai tirar a vaga, eu acho que do Léo Pereira. Porque o Fabrício Bruno fez um grande ano de 2023 e o Léo Ortiz, eles jogaram juntos, formariam uma belíssima dupla de zaga. Agora, o De La Cruz, ele vai ser titular, né? Obviamente. Entretanto, ele chega num setor que tem muita gente boa. O Everton Ribeiro não renovou o contrato, ainda pode renovar. Ele quer 2 anos, o Flamengo oferece 1. Semana que vem tem uma reunião para definir a situação do Everton Ribeiro. Mas ali você tem a Arrascaeta, você tem o Gerson, você tem o Alan, você tem o Pulgar, De La Cruz está chegando. Eu tenho a impressão, né? Eu não coloco nem o Everton Ribeiro mais nessa briga, não. Eu acho que o Everton Ribeiro, pelo que ele vem rendendo, ele hoje, caso fique no Flamengo, ele é um reserva mesmo. Eu acho que pode sobrar pro Coringa, hein? O Gerson pode virar reserva do Flamengo. Até porque, vamos pensar o seguinte, o Pulgar é titular absoluto. O Tite já cansou de elogiar o Pulgar, não vai tirar o Pulgar. O De La Cruz, titular. O Arrascaeta, um deboche, titular. O Gerson, o Flamengo todo foi mal no ano, mas ele teve uma temporada de altos e baixos. Ele teve jogos em que ele decidiu, mas muitos jogos ele foi muito mal, displicente, não atuou bem, eu diria que na maioria dos jogos. Então o De La Cruz chega e ele é um jogador bem mais dinâmico do que o Gerson. Então, dependendo da formação que o Tite optar,
para esse meio-campo do Flamengo. Ele pode botar um 4-3-3, ele gosta muito de pontas abertos. Ele tem colocado Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique, né, nas pontas. Se ele colocar 3 na meiuca, aí eu não tenho dúvida. O Gerson Coringa vai ser banco. Agora, ele pode fazer um 4-4-2 e aí o Gerson jogaria, né? E ainda tem uma outra situação que pode piorar ainda mais o lance do Gerson, que estão dizendo por aí, eu não tenho essa informação, mas que o Gustavo Scarpa, que quer ficar na Europa, ele quer ficar na Europa, mas o mercado lá está muito ruim para ele, ele realmente não conseguiu se firmar na Europa, não jogou no Nottingham Forest, tem pouco atuado no Olympiacos. Então pessoas do staff do Gustavo Scarpa acham que para ele seria bom voltar para o Brasil, que na Europa ele não vai arrumar muita coisa, e ele não quer, ele quer ficar lá. Mas o Flamengo entrou nessa disputa aí, junto com o Atlético Mineiro, junto com o Internacional. São times que têm interesse no Gustavo Scarpa. E o Flamengo tem um poderio financeiro muito grande, né, gente? Mais do que esses rivais aí que eu citei. Se o Gustavo Scarpa vier, aí é que o Gerson tá lascado mesmo. Ele vai pro banco. Então, resumindo aqui nessa live, o que eu acho? O Gerson, pela temporada que fez, pela irregularidade e pelo jogador que está vindo, que é jogador de meio campo, que vai preencher um espaço ali no meio campo, onde já tem Pulgar e Arrascaeta como 2 pilares, jogadores que são titulares, isso aí inquestionavelmente o Coringa tem que se tocar, hein? O Gerson tem que abrir o olho, porque senão ele pode rodar e pode virar reserva no Flamengo, que vai precisar ter um bom banco, até porque vai disputar muitas competições, a temporada será forte, será cheia e vai precisar ter elenco. Mas você ter um jogador é uma situação realmente que precisa ser administrada, e o Tite é um excelente gestor de grupo. Mas o Flamengo está ficando muito forte, né, minha gente? Já é forte com o que tem, e com essas contratações aí, De La Cruz, Léo Ortiz, outros que podem vir, o Flamengo procura lateral esquerdo, lateral direito, o Flamengo realmente, como falamos em 23, 22, 21, 20, 19, o Flamengo entra como um seríssimo candidato a ganhar muitos títulos. Em 2023 não ganhou. Vale lembrar que isso é uma exceção, porque desde 2016 que o Flamengo não passava um ano sem levantar uma taça. E provavelmente voltará a ganhar em 2024, até porque vem mordido, é ano de eleição, o futebol precisa dar resultado, a cobrança em cima do elenco será muito grande, e o Flamengo está se preparando para fazer uma temporada espetacular. Vamos aguardar, hein? E o mercado da bola está agitado. Beleza, galera? Então é isso, apareci aqui para bater um papo com vocês. Comentem, compartilhem e deem a sua opinião. Quem vai rodar no time do Flamengo com a chegada do De La Cruz no meio campo, hein? Eu acho que o Gerson é um sério candidato e vai fazer companhia ao Everton Ribeiro no banco, caso o Everton Ribeiro fique. Concorda comigo? Tá aí, depois desse jogo comemorativo, jogo festivo, a gente volta para a realidade do futebol brasileiro no mês de dezembro, que é a expectativa por contratações. De La Cruz, 26 anos de idade, uruguaio, assim como Arrascaeta, é especulado no Flamengo. E parece que há uma negociação, pelo menos em andamento, já que o Marcos Braz, o vice-presidente do Flamengo, e o Spindl, também responsável pelas negociações junto com ele, estão no Uruguai
onde também está De La Cruz, né, que joga na Argentina, para uma conversa. Pedro Ivo Almeida. 16 milhões de dólares é a informação da multa, do valor que o River quer receber. E a gente está vendo cada vez mais próximo o anúncio, ao que parece, já que o Flamengo tem o dinheiro, aceitou pagar o valor e o jogador já deu indícios de que gostaria de vir. Exato. Eu acho que a gente já até passou da fase da especulação, né, Dani? A gente já está na fase dos detalhes finais para um anúncio. Perfeito. E só para reforçar também, tem bastante gente do Flamengo ou no Uruguai ou a caminho do Uruguai, porque casará Arrascaeta. Arrascaeta celebrará seu casamento, sua união lá no Uruguai agora nessas férias. Estou também aproveitando, mas eu acho que... Acho não, né? Senão parece que é só a informação de que é só uma questão de finalização de trâmite de pagamento, de acerto, para onde vai a luva de cá, para onde vai o depósito para o River, para onde vai repasse de empresário. Mas a ideia do Flamengo é em breve conseguir, talvez, quem sabe até antes do Natal, tá fazendo esse anúncio do De La Cruz, porque isso é para falar da negociação. Participação em campo, tá chegando um cara que é titular. Tá chegando um cara para ser titular. O investimento, é claro, já vai vir com aquele peso, não dá para pagar um cara desse para ser banco, onde vai encaixar, vai jogar com o Pulgar, vai jogar próximo do Arrascaeta, mas é um cara que chega para... Não consigo nem falar em disputar espaço. Acho que ele chega para ter o espaço dele. Os outros é que vão entender como é que vão entrar na brincadeira. Você concorda, prof? É curioso, né? Porque a gente tem duas maneiras de olhar o futebol do De La Cruz em campo. Uma é a visão que a gente tem dele na seleção do Uruguai, Sim. que ele joga um pouco mais centralizado, onde o Arrascaeta é banco, muitas vezes. E a outra é o que ele faz no River Plate, assim. É um pouco mais lateral, não chega a ser um ponta, não é o ponta direito que o Tite falou que queria, não tem a ver com essa característica, mas é um jogador que pode ocupar vários espaços do campo. Eu o vejo perfeitamente casando com o Arrascaeta dentro de campo, mas você concorda com o Pedro? É titular? É titular. A esse preço, a essa expectativa, não vamos esquecer que é um antigo sonho do Flamengo, né? Sim. Essa negociação está amadurecendo agora, mas ela vem lá da outra temporada. E agora parece que todas as coisas estão se encaixando. Problema do Tite, ou solução do Tite, uma das soluções, é que em o técnico sendo o Tite, essa posição pela direita que o Pedro lembrou, geralmente é aquela posição do jogador que ele meio que sacrifica em nome da recomposição. Né? Tem sempre um jogador que ele pede para jogar pelo time, seja na seleção brasileira, seja nos clubes onde ele foi bem sucedido. Mas a tendência é que comece aí uma grita para que o Tite encaixe os dois. São jogadores de muita qualidade para um dos dois, eventualmente, vamos supor, uma condição hipotética de que se repetisse no Flamengo o que acontece na seleção uruguaia, né? De La Cruz titular e o Arrasca no banco. Também ia causar muito barulho. Sim. Eu acho que o Tite ganha aí eu acho que ele ganha uma solução, na verdade. Né? Você tem muito jogo, muita competição, muito desenvolvimento de jogo. Acho que está na hora da gente quebrar alguns parâmetros. O futebol com 5 substituições, isso significa metade dos seus jogadores de linha. Tem espaço para todo mundo. E eu acho que entra uma outra questão, né? A gente falou muito no ESPN-FC, mas ele encaixou o time com 2 pontas. Também é obrigação do treinador, e ele tem total competência para isso, encaixar os melhores jogadores num modelo tático que os favoreça. Se chega e ele quer realmente usar Arrascaeta e De La Cruz juntos, aí você pensa no entorno disso, né? Você tem o Eric ali de primeiro volante, que tem sido... ter rendido muito dentro do que o Tite espera. Tem o Gerson de segundo homem de meio campo. Então, assim, provavelmente ele teria que repensar esse modelo de jogo para acomodar essa nova posição. Ou não? Vocês veem uma outra possibilidade de encaixe disso? Jogar com 12 não está podendo ainda, tá? Ainda não, mas se o Tite pudesse, o Flamengo tem peça para isso. Ô Dani, o que eu vejo é o seguinte, a gente vai entrar numa temporada 2024 com o Tite vivenciando algo que ele não tem desde o primeiro semestre de 2016, que é tempo para trabalhar e desenvolver uma equipe. Porque ele encarou uma realidade de 2016 até o final de 2022 de janelas curtas, né? De ter seleção brasileira. Então, você precisava ter um modelo que ele foi se adaptando, ele começou com um modelo, ele varia para outro, ele chega na Copa de 2022 com aquela questão dos pontas, com outros jogadores que surgiram no último ano antes do Mundial, e ele tinha uma missão, ele chegou para 12 jogos e colocar o Flamengo na Libertadores, no G4. Sim. Ele colocou. Naquele momento ele não tinha como variar muito, ele tinha que ter um modelo e fazer aquele modelo funcionar. Não funcionou perfeitamente, mas funcionou o que deu, conquistou as vitórias e deu a classificação. Aquele modelo era um modelo de pontas,
3 caras no meio, talvez, como queiram chamar, 4-3-3, ou em outra variação, 3 caras de ponta, 2 abertos, um centralizado, mais o Pedro, porque o Gabigol não estava 100% à disposição, como a gente vai saber depois. Só que o Tite, ele tem repertório e peça para a gente não limitar o papo de que o Tite vai ter 2 caras de ponta, vai pensar em recomposição o tempo inteiro. Não necessariamente o De La Cruz é um cara que joga aberto e nem ele vai jogar no mesmo espaço do Arrascaeta. O Tite pode ter outro desenho, o Tite pode ter um meio campo que tem um cara mais recuado, 2 caras de meio, um centralizado quase formando um losango. Voltamos ao losango. O De La Cruz pode fazer essa ponta direita aqui. Quero que fazia o Everton Ribeiro. Do losango. Então, tem muita coisa, eu acho que sim. A gente vai ver um Flamengo bem diferente desses 12 jogos do tipo, que era um cenário que é salvar a temporada, não é trabalho a longo prazo. Ele tinha que salvar a temporada e agora pensar em 24. Aí você chega um De La Cruz, você está resolvendo se vai renovar ou não com o Everton. Você tem o Bruno, que você já testou ele para um lado, você testou para o outro. Cebolinha e Luiz Araújo te dão uma opção, mas não necessariamente a única opção. Você tem o Gabriel, vai se recuperar, não vai. O Pedro teve bem com o Tite. Eu não acho que vai ser algo fechado de o time do Tite com 2 pontas, um cara enfiado e tem que adequar. Não, ele pode em algum momento também se adequar. Tem uma outra forma que aí vai entrar tudo que o professor falou. Você tem, só para pegar aqui de cabeça rápido, Campeonato Carioca, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, que o Flamengo não é time dos últimos anos de cair em primeira fase. Depois você tem um brasileiro longo, 5 substituições. Não é que tem 11, 4-3-3, vai assim até o final do campeonato. Não, tem muita coisa para acontecer, muita água para passar embaixo da ponte, muito jogo para você variar e agora muita peça. E De La Cruz é uma peça espetacular. Do ponto de vista de elenco, é um ganho que o Flamengo precisava há muito tempo. Alguém para fazer a função do Arrascaeta. É claro que em caso de convocação não vai adiantar muito. Perdeu os 2 para o Uruguai, os 2 para a mesma seleção. Mas do ponto de vista de elenco, ótimo. Do ponto de vista de jogo, Dani, tem campeonatos diferentes, tem adversários diferentes, tem situações diferentes do Flamengo negociar resultado ao longo do ano. Eu só vejo um ganho nessa situação. E vejo um outro ganho. Finalmente, o problema é jogador ruim, professor. Exatamente. Isso não é problema, é solução. E vejo um outro ganho também, Pedro Ivo. Nós vamos virar o disco naquela história de Pedro e Gabigol juntos. Agora nós vamos falar de Arrascaeta e De La Cruz juntos. Não percam os próximos capítulos. Tem um outro capítulo, num outro lugar do campo. Léo Ortiz também tem sido assunto nesse Flamengo. Parece que também é uma negociação avançada, né? Apesar dos valores iniciais entre Flamengo e Bragantino não terem sido acordados, o Léo se manifestou das férias dele, dizendo que tem o desejo de ir para esse Flamengo, então que depois de 4 temporadas no Bragantino se sentia à vontade para pedir à direção que, se fosse bom também para o clube onde ele ainda está, o Red Bull Bragantino, que essa negociação andasse. Isso é muito positivo, assim, eu vejo uma reedição de uma dupla que hoje com o Fabrício e Bruno firmado no Flamengo da maneira que está, né? E eu não estou tirando o Léo Pereira de campo, porque eu acho que é uma outra questão também para a gente observar, mas é uma dupla que funcionou muito no clube antigo deles e pode funcionar de novo. E aí tem a questão do Fabrício e Bruno. Eu fico pensando, eu quero ouvir vocês, depois eu tenho um outro ponto aqui. Vamos por partes. Quero ouvir, vou conversar com você, prof. Olha, você já compra um entrosamento junto. Né? Ninguém está rifando o Léo, que aliás é um caso notável de ressurreição dentro de um clube que não podiam nem vê-lo pintado. Né? Assim como o próprio Fabrício, né? Não chegou a tanto, mas é uma dupla que foi muito questionada. Foi mais rapidamente, então você já traz um entrosamento. Você já traz um zagueiro que sabe sair jogando, acredito que de uma maneira que nenhum dos outros do Flamengo contribua dessa maneira. Você está falando de zaga do Flamengo. A zaga do Flamengo precisa ser reposta. Rodrigo Caio não fica. Davi Luiz. O Davi Luiz, ele atingiu a meta necessária para a renovação automática do contrato. A diretoria conversou com ele, disse que se ele achasse um outro destino, um lugar melhor, né, Pedro? Que ele poderia negociar, mas por enquanto... Educadamente, está falando se tiver outra, então precisa jogador ali. Eu acho que é um jogador que chega para sair jogando. E essa questão dele falar para o Bragantino, a gente não pode esquecer quais são os objetivos do hoje Red Bull Bragantino, né? Mais do que um clube, é uma empresa. Sim. Quer fazer negócio. Monta times e elencos com jogadores justamente para isso, pensando no mercado. Mais até do que em títulos, porque não é um clube com grande pressão, com grande tradição nesse sentido. Então, não há a dificuldade dessa negociação. E para o jogador particularmente, ele fala, olha, gostaria de ir para o Flamengo? Eu pergunto muito sinceramente, quem não gostaria?
Quem não gostaria de entrar num time azeitado, num elenco azeitado como é o Flamengo hoje? Eu acho um grande ganho. São 2 grandes contratações do Flamengo, Dani. O barulho que a saída do De La Cruz está fazendo na Argentina, ele hoje é um dos principais jogadores em atividade no país, independentemente do River Plate. Então são 2 acréscimos. Isso sim é reforço, né? Você reforçar quem já está forte. Porque às vezes a gente fala de reforço. Reforço não é só jogador que está chegando. Reforço é para reforçar. É para tornar mais forte o que nesse caso do Flamengo já é muito forte. Então, feliz é o Tite, viu? O outro ponto, Pedro, que eu queria colocar é quanto que essa negociação também, ela não pode ter um outro viés dentro do clube pensando politicamente. O Fabrício Bruno recebeu uma proposta de renovação de contrato, vai até 25 ainda, né? Não é 25 ou 27? Me fugiu agora, eu acho que o da Gabriel é 24... O do Fabrício é 25 e queriam renovar até 27. E ele, num primeiro momento, não aceitou o valor. Eu vejo por 2 lados, assim. Estou trazendo um cara que você já jogou, que você tem esse entrosamento, que você conhece bem. Ou, ao mesmo tempo, estou trazendo um zagueiro à altura do que você está hoje para o Flamengo. Porque, para mim, o Fabrício foi o jogador mais regular da temporada no elenco do Flamengo. Então, tem 2 lados. Mas tem uma dinâmica diferente também, né? Da linha do meio de campo para trás, não tem aquela coisa do absoluto, do Arrascaeta, do Gabigol, da idolatria. Todo mundo ali está sempre se provando, já oscilou, já teve momentos de regularidade, como o Fabrício, que já foi questionado lá atrás. Então, acho que essa questão de... Essa turma não chega, no português claro, não chega a botar tanta faca no pescoço da diretoria com essa história de renovação. Então, o recado também para mim, eu estou trazendo o Léo Ortiz. Se não der para ficar até... Se não estiver satisfeito com o contrato, desculpa, até 25, só aceitar 27, a gente vai conversar. O Davi Luiz tinha esse ponto, por exemplo. A renovação automática. A renovação automática não quer dizer que você vai ficar. Então, a diretoria negocia muito mais na linha defensiva. Agora, da chegada específica do Léo Ortiz, vai resvalar naquele ponto de rodar elenco. Não é uma zaga que Fabrício Bruno e Léo Pereira vão jogar 70 jogos, não. Nem tem que fazer isso, porque senão estoura. Exato. Agora, você tem o Léo Ortiz que jogou pela esquerda no Bragantino, tem perna direita, pode jogar pela direita. Se não tiver Fabrício, ele está ali. Se não tiver Léo Pereira, ele está ali. Se tiver que talvez fazer uma linha de 3, ele vai estar ali. Tem muita qualidade. Você começava a falar do assunto, a gente assistia um VT, né? Uma imagem, parecia um meia conduzindo a bola para finalizar naquele jogo contra o América Mineiro. Então, não vou voltar no ponto do professor, parece repetitiva, mas não é problema. Você está dando mais uma peça para o treinador trabalhar, é ele que vai escolher onde vai posicionar. Agora, é bom a gente entender, é bom a gente segurar, porque o Léo Pereira chega no Flamengo sendo um grande zagueiro do Atlético Paranaense. O Gustavo Henrique lá atrás chega no Flamengo sendo um grande zagueiro do Santos. O Léo Ortiz chega sendo muito bom zagueiro do Red Bull. Mas vamos aguardar. Tem uma questão de encaixe, de proteção de linha de defesa, de posicionamento, de entrosamento. De torcida, que o Red Bull Bragantino não tem tão grande. Chega o Léo Ortiz, mas, por exemplo, naquele papo de titularidade que a gente falava do De La Cruz, acho que a gente vai precisar entender melhor com calma o encaixe, onde vai entrar. Não é aquele cara que vai chegar, é ele mais um na linha de zaga, se tiver 3 nomes, é ele mais... Não, eu acho que tem um papo, porque demorou, ninguém foi unanimidade, mas o Fabrício Bruno com a sua regularidade, o Léo Pereira por ali, não dá para dizer que não funciona. Tinha muito mais a ver com falta de proteção, recomposição, transição defensiva, homens de beirada que não marcavam, laterais com muitos problemas. Não exatamente que esses zagueiros de hoje do Flamengo não funcionam. Então não vejo como uma troca, eu vejo como um acréscimo, não é essa coisa de chegou o titular para resolver. A gente, durante muito tempo, falou das falhas da defesa do Flamengo, né? E o Pulgar deu uma estancada nisso. Nossa. Hoje é muito melhor ser zagueiro do Flamengo. Claro que tem essa questão da adaptação. Mas, gente, eu dei as notas para o Bragantino esse ano, para a Bola de Prata. Vi todos os jogos do Bragantino em casa, principalmente, e alguns também fora. Principalmente contra os times maiores que a gente trabalha aqui. Isso que esse moço fez carregando a bola como se fosse mais do que um zagueiro, ele fez muito ao longo do campeonato. Esse não é um lance fortuito. Esse não é um daqueles lances que empresário separa para negociar jogador. Ele faz isso. Se fará no Flamengo, claro, aí é o que o Pedro Ivo falou. Tem uma questão de encaixe, da famosa adaptação, isso em relação aos companheiros. Um desses companheiros já é um ex-companheiro, eu acho um ponto muito positivo.
Sim. É reforço. Claro. Reforço que vem para reforçar. Só para deixar claro, né, não são negociações confirmadas, anunciadas, mas Pedro, a gente tem informações de dentro do Flamengo que são negociações em andamento e a expectativa é muito positiva para a concretização dessas duas negociações. Ao contrário de um outro nome que eu vou trazer para o assunto agora, e aí não é só em relação ao Flamengo, Gustavo Scarpa, que já foi sondado por Palmeiras para voltar por Atlético Mineiro recentemente. Se eu não me engano, também por Atlético... Internacional. Foi internacional, era internacional. Eu ia sugerido confundir no Vasco. o time do Sul. Foi sugerido no Vasco. E aí eu fico pensando assim, o Scarpa tinha um desejo muito profundo de morar na Europa. Sim, era uma coisa pessoal. E ele topou ir para o Nottingham Forest, num primeiro momento, fica lá meio para o fim de uma temporada, né? E é emprestado à Grécia. Também não consegue se firmar no Olympiacos. E aí, é um meia que é versátil, que tem a cara do futebol brasileiro, que teria espaço. A gente citou aqui hoje os 3 principais times que brigam por título nas últimas temporadas no Brasil: Galo, Palmeiras e Flamengo. Existe alguma chance de repensar essa decisão, não do ponto de vista pessoal, óbvio, porque aí a gente não tem como avaliar, mas o Brasil hoje tem condição de seduzi-lo financeiramente e com proposta futebolística para que ele demova dessa ideia de continuar na Europa? Financeiramente, absolutamente sim, porque é bom a gente lembrar, em primeiro lugar, a gente está falando do melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022, não está muito longe não, estamos falando de um aninho só, ou seja, esse cara ainda tem muito o que entregar. E quando ele vai para a Europa, você pontua bem, Dani, não tinha a ver com dinheiro. Não é que chegou um caminhão de dinheiro aqui, levou ele e não tinha o que fazer. Ele, inclusive, poderia ter uma renovação mais vantajosa financeiramente do Palmeiras, só que tinha uma situação de querer viver na Europa. Desculpa. Não necessariamente eu imagino que ele tenha vivido como ele queria. Eu acho que ele pensava em algo bem diferente. De fazer carreira, fazer vida, estar no Nottingham Forest, não ter que sair para essa coisa de ir para a Grécia, negociado, sem espaço. Ou seja, o tal plano de vida, imagino que não seja nesse momento que ele desenhou há um ano atrás. Ponto. Financeiramente, se tinha como pagar o Scarpa há um ano atrás no futebol brasileiro, imagino que também tenha como se fazer agora. E se a coisa está acontecendo, a gente sabe como é que funciona o mercado da bola. O recado está sendo passado. Sim. Porque senão vai bater o primeiro time lá e vai falar, meu amigo, ele não quer sair daqui. Então, assim, há uma vontade mútua. Todos os grandes times brasileiros querem. Quem tem bala na agulha, os 3 principais que vêm brigando por títulos, podem fazer esse tipo de investimento, querem, e imagino que seja uma coisa de que é mútuo. Do lado dele também, de talvez topar fazer esse movimento de pegar o avião, atravessar o oceano para voltar. Bola, eu acho que a gente precisa ver. Eu falava que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022, mas ele ficou um tempo, ele não conseguiu manter aquela pegada. Ele ficou um tempo sem espaço, vai para um futebol grego diferente, ainda não brilhou, teria que exigir uma readaptação. Nada muito problemático, até porque é o que o professor fala. Ele é jovem. É melhor ter o Scarpa do que não ter num grupo. Mas eu acho que o papo está na mesa. Eu acho que ele pode dar espaço, reverter o que pensa. Financeiramente, o futebol brasileiro hoje tem condição de investir. Alguns clubes, não dá para também todos quererem fazer loucura. Mas eu acho que tem papo nisso aí, nessa volta do Scarpa. Esse é um raro caso em que o problema não é dinheiro, né? A gente está falando de uma pessoa com múltiplos interesses. O Scarpa é o Scarpa do skate, do cubo mágico, que queria respirar ares europeus. E tenho para mim, pelas informações que chegam até nós, que ele não se conforma em ser um Gabigol, no sentido do cara que bateu na Europa, em 2 clubes, né? No caso Gabigol, Benfica e Inter de Milão. E voltou. Eu acho que o Scarpa se cobra em relação a isso. E eu acho surpreendente que ele não tenha dado certo na Europa, até porque ele é também um jogador tático. Ele é um jogador... colocaria só o ainda nessa sua frase, porque acho que a gente também é muito imediatista, né? Não dar certo na Europa. Ainda não encaixou. Eu não descarto a possibilidade que você vai colocar, não. Eu também não, mas você vê que o Nottingham não tem feito muita força assim, para tê-lo de novo. Sim. Né? Já está pensando em uma outra casa para ele. Da Premier League para o futebol grego, realmente é algo decepcionante. Não era o sonho dele. O sonho dele era se firmar no futebol inglês. Eu acho que ele, até pelos seus múltiplos interesses, é uma pessoa que se cobra muito em relação a isso. Sim. Futebol, você sabe, envolve inclusive valores, que é uma avalanche de gente querendo fazer negócio para ganhar dinheiro.
Então também tem toda essa pressão. No futebol brasileiro, claro que cabe. Isso que o Pedro Ivo levanta é verdade, ele não é hoje o jogador que foi quando era o melhor do Brasil, mas isso também não faz tanto tempo e ele é um jogador perfeitamente viável que essa condição dele volte, ainda mais no futebol brasileiro que se joga hoje. A gente está falando dos principais clubes do país, onde ele entraria. No caso do Palmeiras, ele voltaria, no Inter ele jogaria, no Flamengo, dependendo do que quer o Tite, e em sendo o Tite, não nos esqueçamos que o Flamengo tem ali contas a ajustar também pelo lado esquerdo do campo, né? Sim. Perdeu o Felipe Luiz, acho que também seria um outro reforço interessante. Mas eu acho que, antes de tudo, a cabeça do Scarpa é de tentar, essa coisa do ainda que você falou, né? Ainda não deu certo, eu acho que é isso que pega. Ele quer apagar esse ainda, ele quer dar certo da Europa. Sim. É que eu não sei até que ponto ele está disposto a jogar em ligas menores, né? Em clubes não tão expressivos da Liga, da Premier League. Ok, então, mas aí eu já não sei. Aí eu fico pensando assim, vou trazer para o cenário daqui, tá? Óbvio que a gente não tem nenhuma informação de que o jogador queira voltar, não é isso que chega, pelo contrário, o Palmeiras procurou, o Galo procurou e ele disse não a esses dois clubes, mas do ponto de vista da insistência, e já que a gente está colocando o Flamengo, já que a gente está colocando o Internacional também nessa conversa, pensando agora esportivamente, pensando em clube para essa volta, existe um desses clubes que pudesse ser mais interessante ao Scarpa para retornar e se encaixar de novo no Brasil? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você olha um Flamengo contratando o De La Cruz, já tendo o Arrascaeta, ainda não tendo uma resposta do Everton Ribeiro sobre renovação de um ano que foi proposta, esse lugar seria o lugar para ele voltar? Tem um lugar aqui perto da TV que ele foi muito feliz, está esperando ele de braços abertos também para voltar aqui ao Palmeiras. Parar para ver, se você parar para olhar, a vaga dele está lá. Você para, ele saiu e ninguém ocupou. Então, acho que, esportivamente, eu acho que talvez quem se distanciasse mais dessa coisa de lugar perfeito, se é que a gente pode chamar assim. Lugar de encaixe, né? Não digo nem perfeito. Esses três, entre Galo e Inter, talvez um Galo. Talvez o Galo, mas ele que seja um time muito O Galo para você é atrás do Inter? Eu acho que o Galo atrás do Inter. Eu tinha muita curiosidade de ver um Scarpa encaixando com o Alan Patrick, servindo do Ener Valencia pelas mãos do cara. Tenho muita curiosidade. Um Inter que é totalmente diferente. O Inter que eu penso para 2024 não é o Inter exato de reta final de Brasileiro, é um Inter que, quando teve que se apresentar como grande time na Libertadores, com os reforços que teve, foi muito bem. O Inter, coletivamente, para mim, foi melhor que o Fluminense nas semifinais. O Fluminense foi mais efetivo e ganhou e mereceu. Não é desmerecer, mas eu acho que o Inter, com as peças que tem, com o treinador que tem, um acréscimo do Scarpa poderia ser algo muito interessante. Tem Paulinho, tem Hulk também no Galo, mas eu não sei. Eu tenho mais curiosidade de ver o Scarpa nas mãos de um Cudê, de um Tite e de um Abel, do que, respeitosamente, do que na mão do Filipão. Mas ele está bem servido em qualquer lugar, né? Esse é o ranking do bem, assim. Não é honrosa para os outros, porque se eu fosse jogador de futebol e falasse para onde você quer voltar para o Brasil, esses times estariam na minha lista. Claro. Encabeçando, Palmeiras, Flamengo, Galo, e por que não esse Colorado, que tem um potencial para alcançar uma coisa que não alcançou, também tem essa questão do desafio, ele pode trazer para si esse desafio. Está frustrado. Na Grécia ele era um reserva que usava a camisa 10, né? Ele estava usando a camisa 10, mas não se firmou como titular. Isso é frustrante. Talvez nesse sentido, já que eu fiz uma comparação com o Gabigol, né? Ele pode ser o Gabigol nesse sentido, ele pode reencontrar voltar a felicidade a ser ídolo. Né? Até para compensar uma possível frustração em relação a si mesmo sobre o que aconteceu da Europa. Mas são ótimos lugares para se trabalhar. A gente faz por exclusão. Eu acho que no Flamengo ele teria mais dificuldade para jogar. Também acho. Tudo que a gente falou aqui. Pelo número, são só 11. Pensando pelo lado do jogador, tá? O Pedro falou em curiosidade de vê-lo no Inter. Eu também tenho essa curiosidade. Mas vou fazer esse exercício pelo lado do jogador. Pelo lado do jogador, apesar de ser o clube com maior investimento e com um elenco muito grande, com a possibilidade de ganhar títulos real, apesar da temporada ter sido ruim, eu acho o Flamengo o menos atrativo para o Scarpa nesse retorno. No sentido de não encaixe, tem uma de posição. Camisa para mim. Exatamente. Um número, uma camisa, um número. E aí?
o mais atrativo hoje é o Palmeiras? Porque aí a gente fez um outro tipo de análise. Tá bom, então em um ele vai ter o Alan Patrick, vai ter o Valência para encaixar ali e ele ser o cara... Maurício. Beleza, tem o Maurício, aí tem Paulinho e Hulk no Galo. Agora o Maurício também... O Palmeiras hoje, nesse aspecto, quando a gente olha, a gente sabe que o elenco é muito forte, mas quando a gente olha nomes e peças individuais para você ter um encaixe de um meia, ele é atrativo porque o Scarpa veio dali. Ou não? Para vocês tem mais do que isso? É o mesmo treinador, o mesmo modelo e não veio ninguém pro lugar dele ali. E já tem um precedente, você vai falar Então, assim, mas o Rafael Veiga, mas eu jogava com o Veiga. Né? Agora, dos times que pedem um cara como ele, aí o sinal se inverte. Talvez o Galo peça um cara como ele. Sim. Tem um lugar claro para ele no Galo. No Inter pode ter esse lugar, acho que até com o Cudê ele terá esse lugar. O Cudê é um técnico que não se recusa a pensar em cima dos elementos que tem. Né? Então, aí depende do que ele quer da vida. Ele quer o quê? Ele quer jogar, ele prefere não trocar o certo pelo incerto, e se for isso, ele tem que vir mesmo para o clube perto daqui, como falou o Pedro Ivo, que é o Palmeiras. Né? O que o Scarpa quer da vida? Essa é uma coisa curiosa, viu? Eu gostaria de fazer uma entrevista com o Scarpa sobre isso, para perguntar diretamente. Como é que está a tua cabeça? Eu acho que essa é uma negociação que tem muito a ver com cabeça e expectativas do jogador. A gente sabe que essas negociações variam muito. Às vezes tem interesse maior do empresário, se opta por um clube, mesmo numa condição mais baixa por causa de um desafio. Qual é a do Scarpa desse momento? O que ele quer da vida? Tenho para mim que se ele fosse pedir para o Papai Noel, ele pediria uma manutenção na Europa para mostrar o jogo que ele gostaria de ter mostrado. Especialmente se ele pudesse ter um espaço novamente na Inglaterra. Sim, que fosse voltar ao Nottingham Forest e ter ali uma oportunidade, uma chance, né? Enfim, a gente vai continuar de olho, né? E quem sabe a gente não consegue por aqui contato com o Gustavo Scarpa. Vamos atrás disso, prof. Vamos tentar. Que está iminente o anúncio de La Cruz e Flamengo. O De La Cruz está no Uruguai, assim como boa parte da diretoria do Flamengo. O clube carioca aceita pagar os 16 bilhões de dólares que o River pede para liberá-lo e parece, Pedro, questão de tempo. Agora não é mais se o De La Cruz vem. É quando? É quando o De La Cruz vem. Diferentemente de tudo que a gente falou do Corinthians, de caixa, de montagem de elenco, de ter que chegar para resolver, de ser o que já tem muita gente carregando a bola para frente. Só que o Flamengo, pela temporada que faz, pelas exigências que tem, precisa ter mais gente também, e o Tite também, o treinador que é, com o plantel que tem, de ter mais essa questão de opção dentro do elenco. Para mim, no caso do Flamengo, é uma contratação de solução, um cara que chega para ser titular e que joga em mais de uma. Joga em mais de uma função e pode entregar isso aí, ó. Gol, solução, criação, coisa que andou faltando quando o Flamengo não tinha algum dos seus principais jogadores esse ano. Fora que um adversário a menos para encarar na vida. Vamos falar agora de Flamengo, porque a torcida do Flamengo comprou mais da metade da carga de ingresso do amistoso contra o Orlando, tá? Que vai acontecer no dia 27 de janeiro, obviamente, lá nos Estados Unidos. E a venda lembrando que a venda foi iniciada na última terça-feira, e mais de 13 mil ingressos já foram comercializados para o duelo, que, repito, será no dia 27 de janeiro. O Flamengo também está buscando aí uma outra equipe para poder fazer um outro amistoso, aproveitar essa ida aos Estados Unidos e fazer mais um amistoso para poder alavancar a marca, enfim, a internacionalização da marca, que eu sou muito a favor disso. Repito o que já falei em vídeos anteriores aí. Acho que o Flamengo fez muito bem em mandar uma parte da pré-temporada lá nos Estados Unidos. Vamos falar agora do De La Cruz, ou do Léo Ortiz. Vamos lá, Léo Ortiz primeiro. A gente já fala aí do próximo passo da diretoria para anunciar o De La Cruz. Léo Ortiz, negócio bem encaminhado, tá? Flamengo e Red Bull Bragantino já estão falando a mesma língua aí em relação ao valor. Me falaram que a relação é ótima e faz total sentido a relação ser boa entre as duas diretorias. Se a gente parar e analisar aí nos últimos tempos, as duas diretorias fizeram bastante negócio, embora tenha mudado o diretor lá no Red Bull Bragantino, mas a relação continua boa do mesmo jeito. Natan foi negociado com o Red Bull Bragantino, recentemente o Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino, o Flamengo já contratou o Fabrício Bruno junto ao Red Bull Bragantino, então essa boa relação ajudou aí, o Flamengo tem tudo bem encaminhado para poder contratar o Léo Ortiz. Inclusive no Flamengo já prepara até material para anúncio,
tal como já fizeram com De La Cruz, já tem tudo pronto para anúncio, agora estão fazendo para o Léo Ortiz, porque o negócio está muito próximo de ser sacramentado. Inclusive, já vou emendar no assunto De La Cruz aqui, porque Bruno Spindel viajou para o Uruguai para se encontrar com Marcos Braz, informação inclusive primeiramente publicada pelo GE e confirmada aqui pela gente, que Braz e Spindel estão lá no Uruguai. O Braz foi na frente e o Spindel foi depois, porque o Spindel estava aqui no Brasil conversando com o Red Bull Bragantino. O Spindel estava à frente dessa negociação com o Red Bull Bragantino e o Marcos Braz à frente na negociação com De La Cruz para poder contratar o jogador junto ao River Plate. Obviamente eles se falavam, mas um estava à frente uma, outro estava à frente outra. E aí o Bruno Spindel, depois de encaminhar tudo aqui com o Red Bull Bragantino, viajou para o Uruguai para poder se encontrar com o Marcos Braz, e aí eles deram esse passo novamente para poder ficar mais próximo. Agora é questão de tempo, a verdade é essa, para o De La Cruz se tornar jogador do Flamengo. Últimos ajustes aí, e é uma prática comum, tanto do Braz quanto do Spindel, viajarem assim, ainda mais se tratando de uma negociação dessa magnitude. Gente, estamos falando de uma operação extremamente cara para o Flamengo, e quando eu falo cara, não é só pelo valor, não. 16 milhões de dólares será a multa rescisória do De La Cruz, mas vai ser, entre aspas, mais cara ainda, porque vai ser à vista. Gente, para e pensa, qual clube paga à vista 16 milhões de dólares assim, à vista? São poucos, e o Flamengo vai fazer isso. Isso é um grande recado ao mercado de como o Flamengo está bem financeiramente, tem a saúde financeira em dia. Óbvio que tem a saúde financeira em dia porque faz um baita trabalho para isso. A verdade é essa, porque o departamento financeiro toda hora se mete para poder dizer, ó, isso aqui pode atrapalhar o orçamento. Então, assim, o Flamengo está bem financeiramente, é óbvio, graças ao próprio Flamengo, graças aos dirigentes que estão lá, essa diretoria, a gestão anterior, o Flamengo está bem. E essa operação, de fato, é uma operação muito cara, mas vale o risco, na minha opinião. E eles estão no Uruguai porque eles estão tratando os últimos detalhes com o De La Cruz para poder pegar o telefone, ligar para o River Plate e notificar o River Plate, ó, o pagamento da multa será feito aí, e a gente vai contratar o De La Cruz, já temos um acordo aqui com ele, 5 anos de contrato. E assim, agora o negócio está muito próximo mesmo. Acredito eu que esse presente de Natal da diretoria do Flamengo para a torcida do Flamengo será antes mesmo do Natal, né? A gente tem aí uma semana. Eu acho que em menos de uma semana isso aí se resolve, cara, porque eu não acredito no Braz e Spindel ficando no Uruguai uma semana, não acredito mesmo. Para mim, isso é até uma informação, eles foram buscar o De La Cruz, a verdade é essa. Eles foram lá para buscar o De La Cruz, trazer o De La Cruz na mochila. Não de maneira literal, obviamente, porque o De La Cruz pode estar curtindo férias, enfim, pode ter o jogo dele despedida no River Plate. Isso tudo está sendo ajustado com o próprio De La Cruz. E repito, galera, falei isso em vídeos anteriores e volto a falar nesse agora. O De La Cruz está sendo extremamente profissional com o River Plate. Ele sabe que lá ele é tratado como ídolo, sempre foi muito respeitado pela torcida do River Plate, pela diretoria do River Plate, e ele não queria sair pela porta dos fundos. A questão é, o River Plate nunca quis vender o De La Cruz ao Flamengo. É por isso que o Flamengo se acerta com o jogador e depois apenas paga a multa rescisória ao clube, no caso o River Plate. Isso já aconteceu. O Flamengo pagou a multa rescisória ao Red Bull Bragantino para contratar o Fabrício Bruno. Mas obviamente não foi esse valor todo. Deu 15 milhões de reais, né? A situação do Fabrício Bruno, se eu não me engano. Então, é isso. Detalhes finais aí, em breve o Flamengo vai anunciar, contratar, finalizar a operação envolvendo o De La Cruz. Nação, e olha só, nas últimas horas aqui recebemos aí a informação, Flamengo acerta a contratação de De La Cruz. Tá tudo certo, acabou a novela. De La Cruz é o novo jogador do Flamengo. Tá aí a matéria no site do GE Globo Esporte falando o seguinte: o meia de 26 anos, que ainda jogará a última partida pelo River Plate nesta sexta-feira, assinará o contrato até dezembro de 2028 com o rubro-negro, que pagará 79 milhões. Então, saiu a matéria e o jornalista Caê Mota, já deixo os créditos para ele aqui do site do GE, e tá certo. Olha aí, ó, o otimismo demonstrado pelo Flamengo desde a chegada em Montevidéu
não era à toa. Após a reunião que durou mais de 6 horas neste sábado, no Uruguai, o clube acertou a contratação de Nicolás de la Cruz. É isso daí, nação. Então comemora. Na manhã desse domingo, comemora aí o presente de Natal para a torcida do Flamengo. De la Cruz, novo reforço do Flamengo. E vem mais reforço por aí, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias, mais informações dessa repercussão da contratação de Nicolás de la Cruz, novo reforço do Flamengo. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.